A oração subordinada adjetiva tem função de caracterizar um ser da oração principal, que já possui um sentido completo. Ou seja, a função da oração subordinada adjetiva é propriamente de um adjetivo, que a gente já sabe que a função do adjetivo é caracterizar, né? Então, morfologicamente falando, função de adjetivo. Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Para quem tem dúvidas em relação à função do adjetivo, nós já temos um vídeo sobre isso. Lembrem-se também de assistir aos vídeos sobre pronomes relativos. Esse assunto é muito importante para quem vai estudar a oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva pode caracterizar o ser da oração principal de duas formas diferentes: explicando ou restringindo o seu sentido. Isso é muito importante porque é muito cobrado em provas de concursos públicos. Outra informação valiosíssima é que a oração subordinada adjetiva sempre será iniciada com pronome relativo. É por isso que você precisa entender o que é um pronome relativo. Nós também já temos vídeo no canal sobre isso. Então vamos à classificação das orações subordinadas adjetivas. Vamos iniciar com a oração subordinada adjetiva explicativa. Exatamente, o nome já está dizendo. Explicativa por quê? Porque a oração subordinada adjetiva explicativa vem para explicar um ser, né, um termo contido na oração principal. É importante destacarmos que a oração subordinada adjetiva explicativa sempre será isolada. Ela pode ser isolada com vírgulas, com travessões ou até mesmo com parênteses, tá certo? Por exemplo, o homem que é racional às vezes age sem pensar. Então observem que a oração principal é: o homem às vezes age sem pensar. Ela possui um sentido completo. Vocês vão notar também que em muitas situações, não quer dizer que vai ser sempre não, mas em algumas situações a oração subordinada adjetiva ela vem encaixada na oração principal. Exatamente. Então perceba aí, ó, o homem às vezes age sem pensar. Mas aí dentro dessa oração principal eu tenho outra oração, que é racional. Então veja aí que quando eu digo que é racional, ó, veja que eu iniciei com o pronome relativo que é racional. E observe que essa oração, porque tem o verbo ser, né? Então é oração por ter verbo, ela vem para explicar quem é o homem. Ó. Ele está se referindo ao termo homem, né? O homem que é racional. E aí você vai perceber que esta oração ela está entre vírgulas e ela vem justamente para explicar quem é o homem. Vamos a outro exemplo. A lâmpada que ilumina é uma grande invenção. Vamos analisar aí. Quando eu digo a lâmpada é uma grande invenção, essa oração por si só ela já possui um sentido completo. No entanto, eu encaixei uma outra oração aí, ó, que ilumina. Ilumina é verbo. Se é verbo, é oração. E essa oração que ilumina é a oração que vem para explicar o que é a lâmpada. Percebem? Então ela vem para explicar um termo que está na oração principal. Vocês estão acompanhando? Nesse caso, ela está isolada entre parênteses, exatamente. Tá? Então, que ilumina é uma oração, independente do tamanho, gente. Se tem verbo, é oração. Então nós temos o pronome relativo que, tá? Que iniciou aí a oração, e temos o verbo. Nesse caso, que ilumina, oração subordinada adjetiva explicativa. Muito simples. E por fim, nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva. Como o nome já está dizendo, restringe. Então a função desta oração é restringir, é particularizar o ser da oração principal, exatamente. Por exemplo, quando eu digo assim, que esta área é restrita aos professores. Quem não é professor não pode ficar naquele ambiente. Percebem, gente? Então, restrito é que ele vai delimitar, ele vai particularizar, tá? Então, essa é a função. Nesse caso, ele vai restringir um ser que está na oração principal. Também vai ser iniciado com pronome relativo, mas nesse caso a oração não vem isolada. Então a diferença entre a explicativa e a restritiva é que a explicativa ela vem isolada, vírgulas, travessões, parênteses. Já a restritiva não será isolada, não tem vírgulas, não tem travessões, não tem parênteses.
Por exemplo, comi as frutas que estavam maduras. Notem que quando eu digo comi as frutas, a oração já tem um sentido completo. No entanto, eu vou especificar, eu quero delimitar o termo frutas que está na oração principal. Não foi qualquer fruta que eu comi. Eu comi apenas as frutas que estavam maduras. Percebem aí? Eu delimitei, eu restringi. Então, essa é a função da oração subordinada adjetiva restritiva. Outro exemplo. Os alunos que estudaram muito foram aprovados. Nesse caso, a oração principal é: os alunos foram aprovados. Mas foram todos os alunos aprovados? Não. Tenho aí uma oração subordinada restritiva. Observe que ela não vem isolada. E aí ele diz: os alunos que estudaram muito. Que estudaram muito. Iniciando aí com que, pronome relativo. E nós temos aí o verbo estudar. Se tem verbo, oração. Nesse caso, quando eu digo que estudaram muito, eu estou delimitando, eu estou restringindo quais alunos foram aprovados. Então, apenas os alunos que estudaram muito, que é o caso aqui dos meus alunos. Amém? Então, vamos recapitular brevemente. As orações subordinadas adjetivas são divididas em explicativas e restritivas. Todas elas iniciarão sempre com o pronome relativo. As orações subordinadas adjetivas explicativas sempre serão isoladas, com vírgulas, parênteses, travessões. Já as orações subordinadas adjetivas restritivas nunca serão isoladas, tá? Então, enquanto a explicativa generaliza, eu vou explicar, eu vou generalizar um C da oração principal, a restritiva delimita, restringe o C da oração principal. Muito tranquilo, muito simples. Já se inscreveu no canal? Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e ative o sininho das notificações para receber avisos sempre que tiver um vídeo novo, ok? Até a próxima aula, beijinhos!